Oh, chega aí. Hoje vamos falar sobre um pouquinho da cultura maker. Aparentemente, segundo a Fast Company, a gente está tendo uma ascensão lá nos Estados Unidos e Europa de uma categoria de novos estabelecimentos que são os Repair Cafés. A pergunta é por que eles estão se tornando populares no meio do movimento anticonsumista. Então, uma coisa que a gente vê é grandes expoentes do consumismo, por exemplo, a Zara, ou a Apple e afins, tentando fazer as pessoas consumirem mais. E você tem algumas outras pessoas que estão indo na contramão disso, e são as pessoas que estão tentando garantir as coisas que elas têm não fiquem tão obsoletas tão rápido. Uma coisa que a gente vê de um exemplo do consumismo que a gente tem e a necessidade de aumento de faturamento das empresas é a empresa da Oura Ring, que está ficando bem famosa entre os ricos agora, porque há cerca de 5, 10 anos atrás, eles tinham modelos do Oura Ring onde você comprava o anel e você podia utilizar aquele anel ad eterno e coletar seus dados, por aí vai. E hoje em dia você tem que manter uma assinatura junto com o Oura Ring para poder fazer a coleta, processamento de dados que eles costumavam fazer. E como você sabe, obviamente tem uma plataforma fechada, então você não consegue pegar e utilizar isso. E aí dentro desse meio, a gente vê uma seção de um movimento de direito ao reparo, com algumas empresas como Fixit e algumas outras corporações criando celulares modulares, entre outras categorias de produto. E costumam entrar na expectativa de garantir que as pessoas possam consumir as coisas sem muitos problemas. Então esse é um movimento relacionado ao direito de você reparar as suas coisas, de você conseguir utilizar aquele produto fugindo um pouco da obsolescência programada que a gente sabe que existe por aí, para garantir que vocês continuem comprando mesmo quando elas têm uma coisa que funciona perfeitamente para elas. Daí a gente vê nesse movimento um crescimento desse artigo, onde numa manhã chuvosa de sábado, no final do mês passado, para a Igreja Metodista da Universidade de New Paltz, estava cheio de lâmpadas velhas, fracas sem fio e mesas de som com efeito de zíperes em Ferraris. Uma ideia interessante aqui que a gente vê nesse universo é que eles estão sempre trazendo e tracionando em cima da ideia de pegar as coisas que você tem e juntar pessoas ali, pessoas que têm algum conhecimento sobre como corrigir aquele tipo de coisa, que estão lá para se voluntariar, ajudar outras pessoas a conseguirem fazer aquilo, e pessoas que estão lá para trazer os seus pertences para serem ajudados a ser ajustados. Então a gente ainda vê um movimento grande das igrejas, né, ao redor do mundo, sendo um grande local onde você vai ter esses universos de benfeitoria. Esse é o tipo de coisa que vai se posicionando ao longo da sociedade, das pessoas se ajudando, por aí vai. Daí, cerca de uma dúzia de voluntários acolheram objetos danificados e seus donos em um movimento mundial que está disciplinando nossas relações entre pessoas e seus pertences. Repair Cafés, evento gratuito onde voluntário com conhecimento técnico ajuda o vizinho a consertar diversos itens domésticos, fazendo parte de uma nova vertente de anticonsumismo, que busca oferecer uma alternativa aos bens descartáveis produzidos em massas e dominar a economia global no último meio século. Uma coisa que a gente vê disso aí também em alguns móveis, né? Você vai vendo alguns móveis antigos que eram feitos de madeira maciça, e hoje em dia em geral eles são feitos de compensados, MDFs, por aí vai, que acabam sendo muito mais resistentes. Você dá uma ajustadinha neles, eles estão funcionando bem, dá uma pinturinha e eles continuam lá há décadas. Enquanto você pega uma estante de MDF, bota 2 centavos de peso a mais, e ela entorta completamente, tá querendo partir no meio. Então você acaba tendo essa categoria de presença. E isso são só de objetos físicos, assim. Você tem ainda a categoria dos universos de objetos eletrônicos que se posicionam ali como smartphones, entre outras coisas, que se quebrar uma peça lá dentro, esse troca vai ser um dispositivo novo. Então é mais barato você só trocar por um dispositivo novo do que você ajustar isso. E contribuindo para essa tendência de priorizar o conserto em vez da compra, estão os preços consumidores nos Estados Unidos e buscam aceleramente novamente no mês passado, à medida que a guerra com o Irã levou o preço da gasolina e gravou impacto para os americanos. Então a gente vê uma pressão econômica aqui fazendo com que isso tenha um aumento de sucesso dessa presença dos dispositivos de reparo, né? Após ter começado na Holanda com um único evento em 2009, o Repair Café cresceu e se tornou uma organização global sem fins lucrativos com mais de 59 mil membros, cerca de 4 mil cafés e quase 850 mil itens consertados no ano. A gente tem aqui a página do Repair Café, que a gente consegue abrir, onde eles têm esses grupos de reparo de café, de móveis, de grupos eletrônicos, alguns laptops você consegue reparar também. É um movimento colaborativo que tem se mantido, né? Pelo menos há uns 17 anos aí já, né? Fazer 20 daqui a pouco. E aí 850 mil itens consertados por ano é bastante coisa. E significa que as pessoas estão conseguindo economizar um pouquinho
ao longo desses itens por aí. Mas especialmente uma coisa interessante aqui que a gente vê no artigo é que esses repair cafés, eles estão se expandindo, eles têm um aspecto que conversa muito com a crise de solidão que a gente tem vivido na sociedade, né? Então, a gente vê que boa parte das pessoas no redor do mundo eles estão lidando com uma solidão muito grande. Teve uma pesquisa recente que apontou isso. Eu vou ver se eu coloco na descrição se eu me lembrar. E a ideia é que esses repair cafés, eles trazem as pessoas lá para consertar pessoas de conhecimento. E a gente vai ver uma presença muito grande de pessoas com mais idade também aqui, e também sozinhas e tal. E vão estar se posicionando em busca de uma comunidade, porque esse grupo de pessoas são pessoas que vão trocar, se ajudar, passar por algum grau de dificuldade assim, não, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E vão acabar tendo um laço ali para ser criado em relação àquela coisa que as pessoas estão ali consertando, construindo em conjunto, ajustando, né? E aí a gente vê aqui que 50 pessoas levaram 35 itens para repair café, dentro do antigo preservativo de reparo na fiação, camisa, calça, jaqueta, bicho de pelúcia, fotos antigas, entre outras coisas. E os especialistas em reparo estão lá para ajudar as pessoas que estão vindo. Talvez o motivo inicial da vinda dele seja monetário ou sentimental, disse a organizadora Holly Shadow. Mais do que isso acrescentou, dar às pessoas a oportunidade de trabalharem juntos e prolongarem a vida de algo. As pessoas criam laços, como a gente está vendo aqui. E aí a gente tem esse relato aqui do Patrick L. Murphy, que eu tenho a oportunidade de vir aqui, realizar o trabalho, conhecer pessoas legais e mostrar a elas como construir alguma coisa. Então, claramente a gente vê que tem um senso de comunidade muito presente nesses repair cafés e ajuda as pessoas a não gastarem tanto, ajuda as pessoas que têm uma visão um pouco mais de sustentabilidade do mundo a não gastar tanto dinheiro, não produzir tanto lixo quanto, por exemplo, comprando coisas novas e incentivando a produção de ilhas de resíduos. E a gente vê essa presença desses repair cafés se posicionando mais. Então a gente vê claramente uma tendência aqui de crescimento de movimentos que promovam as pessoas estarem em conjunto entre elas, em conseguir grupos de comunidades e conseguir expansão desse tipo de coisa. Daí, esse tipo de repair café, ele tá entrando nesse aspecto dessa maneira. E aí, a gente traz aqui Clark, trazendo o ponto de vista dele, que isso começou como uma experiência social, econômica, ambiental. Então, uma coisa interessante a se ver desse movimento crescendo. E se posicionando cada vez mais como uma coisa que dá às pessoas possibilidades físicas, econômicas. Tem provavelmente pessoas ali do universo maker que tem essa mesma energia, que gostam de ter alguma coisa para fazer, um hobby, e não vai custar elas um infinito de dinheiro, assim, porque quando você vai fazer, sei lá, digamos, um stand-up paddle, uma corrida, não sei o que, realmente você vai ver uma cultura do consumismo se posicionando ali e fazendo as pessoas querendo mais comprar coisas relacionadas àquele hobby do que ter aquele hobby. Por exemplo, você vai ver pessoas que estão fazendo corrida, o pessoal tá lá, compra tênis de corrida, compra uma roupa de corrida e aí tá sempre pagando para fazer corrida com kit de squeeze, com um grupo de fotografia e tal. E aí você vai ver o pessoal gastando assim 200, 300 reais por semana em um grupo de corrida. E você poderia só correr, você pode só ir pra rua e correr. Existe um grupo de consumismo e ele vem se expandindo e sendo promovido cada vez mais. E isso aqui ele vai um pouco na contramão, né, que é a ideia desse movimento como um todo. E era mais essa reflexão, o artigo vai ficar aqui para vocês lerem. É um artigo da Fast Company, que é o Porquê os Repair Cafés estão se tornando mais populares em meio ao movimento anticonsumista. E pesquisa, o nome original em inglês é Why Repair Cafés are becoming more popular amid the anti-consumerism movement. Então, fica aí. Valeu. Dá sua opinião, dá uma olhada no artigo ali também. E diz o que é que você acha.